Vamos supor que você queira comprar um automóvel de um valor mais alto, sei lá, de 100 mil reais, ou até mesmo um imóvel de 300 mil, ou de repente aí um galpão para sua empresa que custa esse valor. Já parou para pensar? Será que seria melhor eu comprar uma cota aí de consórcio de 300 mil? Ou de repente duas de 150? Ou até mesmo 3 de 100 mil reais? Qual dessas opções seria mais interessante? Onde eu teria maiores chances de contemplação e obviamente uma melhor viabilidade financeira? E é isso que eu vou te responder no vídeo de hoje. Eu quero te falar os prós e contras de você ter mais cotas de consórcio no mesmo grupo. E eu quero te falar, meu amigo, se você está pensando em fazer um projeto de alto valor agregado ou até mesmo comprar um carro de menor valor, assista esse vídeo até o final, porque o que eu vou te contar aqui, essa estratégia, muitos especialistas em consórcio não sabem. Eu tenho certeza que vai te ajudar a acelerar sua contemplação. Bom, para você que não é inscrito ainda, está chegando agora o consórcio, obviamente que é uma excelente ferramenta de disciplina financeira e obviamente uma linha de crédito das mais baratas do Brasil para te ajudar a realmente alcançar os seus objetivos e projetos. Bom, basicamente tudo acontece porque o consórcio é uma linha de crédito totalmente diferente das tradicionais. Não tem um banco te emprestando um recurso, ou seja, um agente financeiro que está sendo o credor, onde você vai ter as taxas de juros e obviamente o risco de crédito. O consórcio é uma economia colaborativa, onde o recurso é arrecadado, obviamente, aí da contribuição de vários participantes num grupo de consórcio. E aí esses participantes que entram no grupo, eles têm aí as suas cotas dentro do grupo. E o que seriam essas cotas? Basicamente, uma partezinha daquele grupo é dele, daquela arrecadação que o grupo está tendo mensalmente. E aí vem aquela dúvida, será que é melhor eu fazer uma cota de consórcio ou de repente eu fazer 2, 3 ou mais cotas de consórcio? E é isso que eu vou te responder no vídeo de hoje, daqui a pouco. Mas antes, eu vou te pedir aquela força de sempre, você deixar o like aqui para mim, porque isso me ajuda muito no meu projeto a entregar esse vídeo para muito mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações, o sininho que aparece aqui embaixo para você, para sempre ser avisado quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Então é o seguinte, primeiro de tudo a gente tem que entender o funcionamento de um grupo de consórcio. Quando a administradora vai lançar um grupo, ela tem que fazer a regulamentação no Banco Central. E um grupo de consórcio, para seguir a normativa do Banco Central, ele tem que ter faixas de crédito, ou seja, as cartas de crédito dentro de um grupo de consórcio. E aí vem aquela dúvida, né? Carta de crédito é a mesma coisa que consórcio? Bom, já respondi isso em um outro vídeo, eu vou deixar a recomendação aqui em cima para você assistir depois lá. Mas quando você vai entrar num grupo de consórcio, você tem que escolher o valor da carta de crédito que você quer investir. E aí, escolhendo o valor, obviamente que vai ter várias faixas de crédito dentro de um grupo, e aí existe um mínimo e máximo que a administradora permite dentro de um grupo, seguindo a normativa do Banco Central. E o que seria isso? Que o crédito máximo, ele tem que ser no máximo o dobro do mínimo. Então, se eu tenho um grupo de 50, ele pode vir até 100 mil reais de crédito. Se eu tenho um grupo que começa com 100 mil, eu tenho várias faixas de crédito, ele pode chegar até 200 mil reais de crédito. Sempre assim, existe um teto, legal? Então eu entrei no grupo, escolhi a carta de crédito, o que vai acontecer? Eu vou receber um número de cota. Esse número de cota vai ser como o meu RG, o meu CPF dentro do grupo de consórcio. Ele que vai dar o histórico de tudo, de pagamento, de informações quando eu quero receber alguma informação do especialista ou de repente da administradora. Ele vai ser seu histórico completo e depois na hora da contemplação e obviamente o seu número para sorteio. E aí que vem, né? Poxa, posso fazer mais de uma cota de consórcio no mesmo grupo? Óbvio que sim. Então, quando a administradora vai lançar o grupo, ela tem que estipular o máximo de participantes para o Banco Central. Então, por exemplo, 200 participantes, ela não pode aumentar esse grupo no meio do caminho, simplesmente porque já está travado, né, na normativa do Banco Central. O que ela pode fazer, de repente, é uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, fazendo uma votação com os consorciados para aumentar o número de vagas, legal? Mas já começando de partida tem um número pré-estipulado. E você, meu amigo, com um único CPF ou CNPJ, pode adquirir até 10% das cotas do mesmo grupo de consórcio. Ou seja, se você tem um grupo de 200 participantes, 200 cotas, você pode ter até 20 cotas no mesmo CPF ou CNPJ. Poxa, Dan, você deve estar se perguntando aí agora, né? Já é difícil contemplar uma cota, imagina ter que contemplar várias cotas de consórcio. Isso você tá certo, obviamente.
Se você for utilizar suas cotas de consórcio para a compra de um único bem, você vai ter que contemplar todas as cotas de consórcio, fazer a junção dessas cotas para poder adquirir o bem que você quer. Então nisso você está correto, você teria que contemplar todas as suas cartas de crédito. Porém, existem estratégias que justificam você fazer sim mais cotas de consórcio ao invés de fazer apenas uma no valor total. E eu vou te explicar agora que a gente tem alguns caminhos para seguir. O primeiro caminho, obviamente, que é o que a gente fala muito sobre técnicas de contemplação aqui. A gente tem um vídeo específico sobre isso, que é a escada de crédito. Então, de repente, você justifica você fazer em duas cotas, faz uma primeiro, contempla, depois faz a outra, contempla e junta, justamente para você ter um menor comprometimento financeiro e ir subindo degrau por degrau até a realização do seu projeto, visando, obviamente, um crédito muito maior. A gente tem um vídeo completo sobre isso, vou deixar o link aqui para você assistir outra recomendação de vídeo, mas pode ser um caminho, a técnica de escada de crédito, então você dividir o seu projeto em algumas cotas. E outra questão que é super importante. Como a gente falou aqui, existem então as faixas de crédito dentro de um grupo. Então tem grupo lá que vai ser de 500 a 1 milhão, de 400 mil a 800, de 200 a 400 mil. O que seria melhor, por exemplo, nesse exemplo que a gente deu de 300 mil? Eu fazer uma cota de 300 ou de repente duas de 150 ou três de 100 mil reais, por exemplo? Primeira coisa que a gente tem que entender, se um bom especialista em consórcio analisa o grupo de consórcio, analisa aquele grupo específico, ele fazendo uma análise a fundo, ele consegue saber o poder de compra, o poder aquisitivo das pessoas que estão dentro daquele grupo. Te explico. Imagina o seguinte, uma pessoa que vai entrar num grupo de consórcio vai fazer uma carta de 600 mil reais. Então a pessoa vai fazer lá, por exemplo, ela vai entrar num grupo onde a faixa de crédito é de 500 até 1 milhão. Você concorda comigo? Essas pessoas que estão entrando nessa faixa de crédito são pessoas, obviamente, que têm aí uma característica em comum, que é o que? A característica socioeconômica predominante naquele grupo de uma classe, obviamente, que tem um poder aquisitivo mais elevado. O que significa isso? Em resumo, meu amigo, quem entra num grupo desse tem grana. Essa é a realidade. O cara tá organizado financeiramente muitas das vezes. A pessoa chega às vezes, por exemplo, são empresas que estão entrando em grupos como esse, ou seja, a pessoa tá bem capitalizada, tem poder de compra, obviamente que vai ter condição de brigar de igual para igual por um lance, legal? Agora imagina o inverso. Então, em vez de a pessoa fazer lá uma carta de 600 mil, ela opta por entrar para um outro grupo com 3 cartas de 200 mil reais. Então, ela entra num grupo lá com uma faixa de crédito de 100 a 200 mil. Você concorda comigo que nesse caso vai ter um outro perfil socioeconômico totalmente diferente daquele lá de 600 mil reais, onde empresas brigam, né, com lance e disputam? Então, obviamente que nesse caso, por faixas de créditos menores, vai ter outro perfil econômico. E nesse caso, analisando bem os grupos, quando você pega o grupo de mesmo tamanho e mesma idade, tá ok? Isso é importante, o tamanho e a idade, e você pega aí faixas diferentes econômicas, grupos normalmente com créditos mais baixos tendem a ter, isso não é regra, tá? Então o consultor, o especialista tem que fazer essa análise e você, obviamente, meu amigo, pode fazer essa análise também com os dados obtidos aí, fornecidos pela administradora ou pela própria corretora que você está cotando o seu consórcio, e você consegue ver que créditos menores, faixas de créditos menores de grupos tendem a ter lances menores comparados com faixas de créditos maiores. E aí, nesse caso, meu amigo, pode justificar você fazer mais de uma carta de crédito, você quebrar o seu projeto em várias cotas de consórcio, porque muitas das vezes pode ser o seu lance, pode ser muito mais competitivo em 3 cotas de consórcio em grupos menores, com faixas de créditos menores, do que uma cota maior só num grupo maior. Então isso é importantíssimo. Eu já vi várias pessoas, obviamente, fazendo situações como essa, pulverizando o seu investimento em várias cotas de consórcio, empresas, quando o projeto é grande, para trazer mais viabilidade financeira e, obviamente, mais chance de contemplação. Então, normalmente, a pulverização em várias cotas se justifica para encontrar grupos melhores, onde vai te dar uma melhor probabilidade de contemplação. Então já vi várias pessoas fazendo isso, pode obviamente ser um caminho, mas óbvio que você vai ter que contemplar todas as cartas para conseguir utilizar o crédito. E nesse caso, sim, você pode ser contemplado em todas de uma vez, obviamente, você pode, se o seu grupo tiver arrecadação contemplando 10 cartas por mês e você tem 3, você obviamente pode contemplar as 3 nesse grupo. Ou de repente pode dividir em grupos diferentes.
Então pega um grupo lá, um outro grupo que está com outra idade, e aí você consegue consolidar e juntar todas essas cartas para poder fazer uma aquisição num valor maior. Pode ser bem interessante. Em contrapartida, aquela pessoa que de repente vai investir no consórcio com o objetivo de revender essa carta contemplada ou usar como investimento, a gente tem várias coisas aí que podem ser usadas. Eu dei várias formas de você ganhar dinheiro com consórcio. Se você não vê o vídeo lá, outra recomendação aqui em cima para você, como você faz para ganhar dinheiro com consórcio. Você pode pulverizar em várias cartas, até porque você vai ter mais chances de contemplação via sorteio. E aí nesse caso você pode escolher estrategicamente o número de cotas de consórcio do seu grupo para você espalhar bem essas cotas no grupo e ter maior chance de probabilidade, né? E ter maior chance, obviamente, de contemplação. Legal? Então pode ser um caminho bem interessante, legal? Agora outra coisa que eu tenho que deixar um adendo, falando do ponto de vista financeiro, você deve estar se perguntando, poxa Dan, mas eu não pago mais caro? Em vez de fazer uma carta só, eu fazer 3, 4, por exemplo? Não. Basicamente, quando a gente pensa em viabilidade financeira, seria a mesma coisa. E até melhor dependendo do grupo, porque às vezes se você pega um grupo que tem uma faixa de crédito menor, você consegue contemplar com um lance menor, obviamente que você vai aproveitar o seu consórcio ao máximo, né? Então vai ser muito melhor para você financeiramente falando, porque você se descapitaliza menos, você dá menos lance, né, para contemplar essa carta. Mas falando aí em viabilidade, se eu fizer uma carta de 300 mil, por exemplo, e uma taxa de administração é de 10%, vamos falar lá. Então, no final, eu iria pagar o quê? 30 mil reais no meu consórcio, legal? Agora, se eu faço 3 cartas de 100, em cada carta de 100 eu vou pagar a mesma taxa de administração de 10%. Ou seja, eu vou pagar 10 mil em cada consórcio. Somando os 3, eu vou pagar os mesmos 30 mil reais que eu iria pagar numa única carta, legal? Então, pessoal, realmente justifica, em alguns casos, você fazer a pulverização do seu investimento em mais cartas. E isso não serve só para créditos grandes, não, maiores. Eu já vi pessoas fazendo aí, por exemplo, 3 cartas de 20 mil para comprar um carro de 60, porque viu grupos específicos que tem mais chance de contemplação, que está melhor a condição, ou de repente créditos maiores também justifica fazer isso, mas tudo obviamente sempre com análise, tá ok? E obviamente um cronograma de contemplação, porque você também tem que colocar a margem de risco, você vai ter que contemplar as 3 cartas, mas obviamente que pode ser uma boa saída feito com um especialista, né, te orientando, te ajudando aí nas informações. Tenho certeza que vai conseguir atingir o seu objetivo de uma maneira bem melhor, legal? E obviamente, meu amigo, se você aí tem dificuldade para fazer essas análises, quer entrar num bom grupo de consórcio, que vai te dar chances, maiores chances de contemplação, que vai potencializar o seu investimento e tá perdido, nosso WhatsApp tá sempre aqui na descrição. É só clicar aqui, vir falar comigo e com a minha equipe e a gente vai te ajudar nessa. Pode ficar tranquilo, totalmente gratuito. A gente vai te ajudar a te dar essa consultoria para obviamente aí te recomendar a melhor administrador, o melhor grupo de consórcio para você iniciar o seu projeto. É o que a gente pode fazer pela força que todos dão aqui no nosso canal sempre, legal? Se você quer conhecer mais os bastidores aqui da compra planejada, obviamente a gente tá lá nas redes sociais @dancarlossilva, só seguir lá, e tem o canal aqui no Telegram dos planejadores, o link tá aqui embaixo, clica lá, vai pro Telegram que sempre quando tiver notícia nova, novidades, você vai saber em primeira mão, meu amigo. Então é muito importante que você esteja nesse grupo, legal? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like aí, o joinha, não demora nada e nos ajuda a entregar para quem precisa. Um forte abraço a todos, nos vemos, até a próxima.